relação ao aborto, como em todas as questões que envolvem a ciência, não existe uma concordância sobre quando começa a vida. Existe aquela corrente que diz que entre 8 e 24 semanas, que é o período que desenvolve o sistema nervoso, existe vida porque há a potencialidade do feto sentir dor. E aí, por conta disso, ali existe vida. Só que aí existe uma outra discordância que é, bom, isso acontece na 8ª semana ou só na 24ª ou em alguma semana aí no meio. Aí cada um vai defender uma tese. Aí existem aqueles outros que dizem, não, vida mesmo é só depois que nasce. Porque antes disso, ele só pode sobreviver no ventre da mãe. Logo, ele não é uma vida independente. E existem aqueles que dizem o seguinte, não, ele é vida a partir do momento que ele tem um DNA formado. Porque quando ele tem o DNA, ele se torna único no mundo e é aquilo que vai defini-lo como um ser de direitos. Então, a partir daquele momento que você tem o DNA, e é aquilo que vai definir a vida dele inteira, juridicamente, cientificamente, etc., aquilo que define a vida. Bom, dessas opções, qual é aquela mais prudente? Né? Qual é aquela que, bom, se a vida começar a partir daqui, eu estou escolhendo aquele caminho, digamos, mais seguro para preservar a vida. O mínimo ali o mínimo da possível. discussão, que é no caso da concepção, né? Exatamente. É o caso da concepção, é o caso do material genético. E aí vem uma outra questão liberal. O liberal, ele defende a liberdade do indivíduo. O que te torna um indivíduo? Bom, ao meu ver, o que te torna indivíduo é aquilo que te torna único no mundo. E isto é o DNA. Portanto, a partir da formação do DNA, que é na concepção, você já é um indivíduo e tem direito à preservação da vida, tem direito à sua liberdade, etc. Mas se você está dentro do ventre de uma pessoa, você ainda está no útero da sua mãe, você não tem como externar esses seus direitos. Não tem como você externar a sua liberdade de querer morrer ou viver, de querer falar ou não falar. Simplesmente é impossível. Se é impossível, cabe ao Estado, que deve garantir essas liberdades, lhe proteger até que você possa exercer esses seus direitos. Por essa razão, eu sou contra o aborto, porque a ciência não é capaz de me dizer com segurança e certeza absoluta quando começa a vida. E nessa hipótese eu fico com a opção mais prudente, que é aquela que diz que desde a concepção, desde a formação do DNA, portanto, existe vida. Mas você teve uma mudança no quesito quando a mulher ela precisa abortar, né, como é de direito no Brasil, ela teria que, no caso, comunicar judicialmente. Então teve essa questão que você mudou, então você continua ali, né, a favor, só que você teve essa partezinha aí que você tentou modificar para que possa ficar mais dentro dos moldes do que tu pensa. Na verdade, era um projeto que eu fiz lá em São Paulo, que ele dizia o seguinte: a mulher que tem direito ao aborto garantido por lei, ela teria que, antes passar por um atendimento psicológico, ter atendimento da assistência social, porque o que acontece? Muitas mulheres, às vezes, depois de serem estupradas, por exemplo, geralmente é esse o caso, elas abortam, mas depois de um tempo elas acabam entrando em depressão porque elas começam a pensar nas alternativas ao aborto. E geralmente, né, essa hipótese, existem algumas associações que fazem esse trabalho, é dela preservar o feto, ter a criança e dar a adoção, que é o que muitas associações fazem com esse atendimento e tudo mais. Então eu fiz um projeto em São Paulo que dizia, olha, então antes da mulher passar por esse procedimento, ela deve ter esse atendimento psicológico, esse atendimento de assistência social. Qual era o problema? Eu coloquei deve, né? Eu ia obrigar a mulher a passar por um atendimento, refletir sobre aquela decisão depois de ter passado por um estupro. E não era essa a intenção. Porque aí eu ia só, na verdade, intensificar mais ainda o sofrimento dela. E aí deu uma polêmica enorme, etc. E aí eu voltei atrás em relação a esse projeto, porque na verdade a ideia era só garantir esta opção às mulheres que, por conta própria, solicitassem o serviço. Sim. Mas não obrigar todas a passarem. Ou que aceitassem, depois de uma sugestão, passar por isso. Exatamente. Não uma imposição. Mas não uma imposição, porque, bom, ela tinha acabado de ser estuprada e
tá com uma criança ali no ventre. Quer dizer, não é uma situação fácil para ninguém. E um outro caso, foi um caso famoso de uma menina de 10 anos, acho que foi no Espírito Santo, que engravidou após ter sido abusada pelo tio. E aí muitas pessoas me perguntaram, tá, mas e aí? E nesse caso? Bom, nesse caso, a criança que estava no ventre e a criança que estava gerando o feto, elas tinham um risco de vida. Quer dizer, se ela resolvesse ter a criança, os dois poderiam morrer e se ela abortasse, você tinha a possibilidade de preservar a vida da mãe, que era também uma criança de 10 anos. E aí o meu raciocínio ele foi o seguinte: você é médico e chega numa emergência, sei lá, no meio de uma guerra, por exemplo. E aí você tem vários pacientes em estado grave, todos código preto ou código vermelho, perderam membros, estão à beira da morte, hemorragia. Enfim, não tem como você definir qual vida vale mais. Você simplesmente vai lá e salva, né? E naquele caso, o aborto significava isso. Salvar a vida da outra criança que também era mãe. Quer dizer, garantir que era... Porque não tinha como você garantir, na verdade, a vida do feto, que ainda estava mal formado, tinha menos de 5 meses, menos de 4 meses, etc. Então, acho que esses casos muito específicos, aí realmente é uma decisão médica. Acho que nem cabe a gente ficar discutindo politicamente isso, né? Acho que é uma decisão realmente médica.